Olha aí, né, pessoal? A percepção de corrupção no primeiro ano do governo Lula aumentou. Quem é que poderia imaginar isso que o governo Lula faria a percepção geral da sociedade, dos órgãos aqui de fiscalização, faria a percepção desse pessoal em relação à corrupção aumentar? Pois é, isso aconteceu. O Brasil caiu no ano de 2023 10 posições no ranking dos países avaliados pela Transparência Internacional, uma ONG que lida aí com esses temas. O valor aí, a posição do Brasil já não era boa antes, agora com o Lula ficou muito pior, é claro. Embora os jornais aqui, não o pessoal da revista Oeste que está aqui, onde eu estou olhando essa primeira notícia, mas, por exemplo, aqui, Poder 360, eles refletem as afirmações, é claro, da Transparência Internacional, que, na verdade, a culpa não é tanto do Lula, é principalmente do Bolsonaro, meu amigo. Pois é, a culpa é do Bolsonaro do Brasil ter reduzido a sua posição aí, a sua classificação no ranking de percepção da corrupção. Realmente esse pessoal da mídia não tem jeito mesmo. Mas vamos conversar sobre esse tema aqui, que chega a ser curioso, chega a ser cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico, eu diria, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo e se inscreva no meu canal se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, se você ainda não é inscrito, né? E se você já é inscrito, confira a inscrição, porque sabe-se lá por qual motivo, às vezes ela some em canais de direita principalmente, né? Mas então, analisando aqui os dados desse ranking em primeiro lugar, antes de falar realmente da questão de como isso foi compreendido, analisado e explicado pelo Transparência Internacional, né? Quem faz esses dados aqui, na verdade, né, é a ONG Transparência Brasil aqui. Aliás, ela divulgou, né, esses dados hoje, dia 30, terça-feira. É uma ONG ligada à Transparência Internacional. E é o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, que avalia 180 países. E o Brasil está numa desonrosa 104ª posição, né? Olha só, o Brasil estava acima do número 100 na época do governo Bolsonaro, caiu agora então para o número 104, uma coisa vergonhosa, sendo que esse índice brasileiro, o IPC, caiu 2 pontos aí no ano de 2023, de 38 para 36. Então, esse índice aqui é um índice que varia do 100 para o 0. 100 é o país mais corrupto e 0 é o país menos corrupto, né, onde não há corrupção alguma. E a média global é 43 pontos, ou seja, o Brasil está abaixo da média, bastante abaixo da média, inclusive, abaixo da média regional das Américas, que é 43 também, e dos BRICS, meu amigo, pois é, que é 40 pontos. BRICS composto aí pela Índia, pela Rússia, né, pela China, agora outros também, como a África do Sul, Irã, enfim. E o Brasil está abaixo da média desse pessoal aqui, inclusive, né, está a anos-luz do pessoal do mundo desenvolvido, né, pessoal do G20, 53 pontos de média aqui, e 66 pontos de média para aqui os países da OCDE, né? Na verdade, aqui eu falei errado, né? 0 é o país mais corrupto e 100 é o país menos corrupto. Me perdoe aí, inverti a escala, coloquei de cabeça para baixo, mas você entendeu aqui, né? O Brasil está indo para baixo com um valor menor, está se tornando mais corrupto, pelo menos na percepção desse pessoal. Então, é uma escala que varia do 100, país menos corrupto, para o 0, o país onde há mais corrupção, né? Então, aqui, de fato, esse relatório diz que, em escala global, esse levantamento aí aponta para o enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito de maneira geral, isso aqui, né? Então veja o quanto o Brasil está longe do mundo desenvolvido, né? Da OCDE aqui, 30 pontos, meu amigo. A OCDE tem quase o dobro aí de transparência, digamos assim, em relação ao Brasil. Lembrando que aqui é percepção da corrupção, é o quanto parece ser corrupto um país, não necessariamente ali questões jurídicas efetivas já, né? Então, aqui no site do Poder 360 tem uns gráficos aqui, então vou deixar o site branco para a gente ver os gráficos que não estão aparecendo muito bem aqui, vai ficar meio bagunçada a tela, mas enfim, aqui está a lista dos países mais bem posicionados, né? A lista total aqui começando do primeiro em diante. Eu teria que rodar muitas telas para chegar no Brasil, pelo menos 10 aqui, 11, né, no caso, para chegar no Brasil. Mas veja lá a pontuação, por exemplo, da Dinamarca, da Finlândia ali, a Dinamarca 90 pontos, uma coisa impressionante, meu amigo. É uma percepção de quase ausência de corrupção, com certeza. Mas veja que até lá existe sim um índice de corrupção, com certeza, né? Mas o Brasil, 36, meu amigo. Não dá nem para conversar.
nessa história aqui. E a gente tem a comparação, então, anual aqui do Brasil nesse gráfico, né? Tem até ele menorzinho aqui, ponto a ponto, mostrando que o score do Brasil é 36/100, uma coisa vergonhosa realmente, né? O ranking, 104 de 180 países, estamos na metade inferior aí, uma coisa vergonhosa mesmo, caímos 2 pontos desde 2022, né? Conforme mostra o gráfico aqui. Então, a gente começou lá em 2012, dá para ver aqui no cantinho, né? Lá em 2012, a pontuação brasileira era 43, que é a atual média aqui do pessoal mundial e da América também, né? Então o Brasil estava num índice aqui 43, um índice ok, corrupção comendo solta, porque era a época já do governo Dilma Rousseff, né? Isso 2012, então já tinha rolado o mensalão, já tinha rolado o petrolão, não sei se essa percepção era menor antes, aqui não está mostrando, né? É um gráfico de avaliação aqui de 10 anos, de uma década, mas então você pode ver que estávamos nesse patamar, 43, 42 aqui, e depois a coisa desabou completamente na época da Dilma Rousseff, quando houve o estouro da crise econômica e de todas os desenrolares aí de casos de corrupção e tudo mais. Isso melhorou um pouquinho aqui em 2016, na época do impeachment, né, para 40 pontos aqui, mas depois despencou conforme a sujeirada dos governos petistas foi sendo revelada para a sociedade brasileira e mundial também. Aliás, Petrolão, o caso mais escandaloso de corrupção na história mundial, né? Então, realmente fomos lá no ponto mais baixo da nossa história, 35 pontos, durante os governos aqui, aliás, durante o governo do Michel Temer e o primeiro ano do governo Bolsonaro também. Mas depois a coisa foi se recompondo, né? Chegamos a 38% aqui, e isso se manteve estável durante o governo Bolsonaro, tendo despencado 2 pontos aqui no governo Lula, né? Então, realmente, o Lula praticamente reverteu aquilo que o governo Michel Temer e principalmente o governo Bolsonaro haviam feito em relação a essa percepção, né? Vou escurecer a tela aqui agora para a gente conversar sobre os motivos que são apontados aqui para que a pontuação do Brasil tenha piorado, né? E olha só o que o pessoal da Transparência Internacional falou a esse respeito, né? Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como em poucos anos podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. Do que eles estão falando, pelo amor de Deus? O índice estava caindo aqui sistematicamente, voltou a subir durante o governo do Bolsonaro e se manteve estável. Por que durante o governo Bolsonaro a culpa atual aí da percepção de corrupção pior no governo Lula, por que isso se deve aos anos do Bolsonaro, né? Aí eles explicam aqui o seguinte, que o combate à corrupção é construído em 3 pilares, né? O judicial, o político e o social, e aí eles acusam o Bolsonaro de tentar neutralizar esses pilares. Mas como assim? Eles estão confundindo, eles acham que Bolsonaro é o Lula, e aí inverteram os nomes ali no documento, né? Deram ali um localizar, substituir, trocaram todas as vezes que aparecia Lula por Bolsonaro, só pode, né? Olha o que eles colocaram. Foi um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquema de corrupção fartamente comprovados, né? Caramba, fartamente comprovados, os caras estão soltos até hoje aí, ninguém nem sequer foi indiciado aí, sofrendo processo nem nada. Fartamente comprovado é o que tem contra o Lula, né? Triplex, Sítio de Atibaia, Instituto Lula, Mensalão, Petrolão e tantos outros esquemas aí de corrupção dos quais ele fez parte e todo mundo sabe muito bem, né? O pessoal aqui diz que a percepção de corrupção no Brasil, então, piorou porque o Bolsonaro blindou a família dele, meia dúzia de pessoas. Caramba, olha o que o Lula fez, corrompeu o sistema brasileiro, né, o Estado brasileiro, o Congresso Nacional como um todo, né? E aí eles dizem que o Bolsonaro também agiu de forma corrupta aqui para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade e ataques à democracia. O que eles estão falando? Eles fumaram alguma droga estragada para falar isso aqui? É uma coisa impressionante o duplo pensar dessa galera, desse pessoal. O índice está pior no governo Lula. Por quê? É por causa do Bolsonaro, não é por causa do bandido que está agora no poder. É impressionante esse negócio, né? E aí eles falam aqui da lei das estatais e tudo mais. Ok, a lei das estatais é no governo Lula. Sim, eles criticaram aqui brevemente o governo Lula por conta disso aqui, né? Que isso aí vai reintroduzir outra grande moeda de troca política, que é o loteamento das estatais, né? Faltou eles dizerem que isso aqui
foi uma prática recorrente em todos os governos petistas ano após ano, né? Mas colocaram aqui que tem pontos positivos no governo Lula, né? Que é a retirada do sigilo de documentos da gestão anterior, Bolsonaro de novo aqui, e a operação da PF contra o negócio da BIM que tá rolando agora aí, e tudo mais. Realmente é impressionante o que esse pessoal faz em matéria de duplo pensar, em matéria de rever os conceitos de uma forma completamente canalha, colocando a culpa da corrupção no Bolsonaro, né? Por que a percepção tá pior? Não é porque um ex-condenado aqui, né, um cara que esteve preso, responsável, cabeça pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade, está de volta ao poder com uma forma assim, de uma forma maceteada pelo judiciário do país. Não, não é por causa disso, né? Claro que não. O governo aí, a Casa da Moeda fechando acordo com empresas aí corruptas, o governo voltando a negociar com ditadores aí corruptos, não. Não é por causa disso, é por causa do governo anterior, porque o Bolsonaro protegeu a família dele ali, porque o Bolsonaro agiu de forma corrupta para evitar o impeachment. Realmente não dá para acreditar nisso. Agora, é fato que, se houver algum grau de lisura nesse índice aqui, que parece haver, né? É um índice que analisa 180 países, eu acho que essa percepção aqui vem muito mais da Transparência Brasil aqui, né? Da ONG aqui no Brasil do que a Transparência Internacional mesmo, mas a tendência nós vemos esse índice despencar ainda mais porque foi o que aconteceu nos governos petistas, né? Olha aqui o decréscimo que esse índice demonstrou ao longo dos anos. E aí, quero ver esse pessoal continuar colocando a culpa no Bolsonaro daqui a 1, 2, 3 anos, né? Mas aí, o que você achou desse caso, dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.